Vendo o qual é legal, em nome de Deus, declaro aberta essa sessão, convidando a todos para ficar em pé, para que a vereadora Leila faça a leitura do texto bíblico. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coloca a ata da última reunião em uma única discussão. Coloca a ata em uma única votação. Se forem contrários, se manifestem. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado a ata. Passamos agora para a primeira parte, ordem dos expedientes. Não temos nada a registrar. Agora para a segunda parte, ordem do dia. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer legislativo 39. O projeto de lei 58 do Executivo visa a alteração do anexo 6 da Lei Municipal 26 de 98, que traz a tabela de vencimentos dentro do Estatuto do Magistério, sendo concedido aumento salarial de 11% para a categoria, sendo professores, educadores e pedagogos que pertencem ao quadro próprio do Magistério Público Municipal. Sabemos que o Magistério tem direito ao piso salarial, conforme determina a Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008, e que este ainda não foi implementado no município, sendo de extrema importância para a classe um aumento de 11%. Observa-se que entram no referido aumento 73 professores, 33 educadores e 4 pedagogos, perfazendo impacto mensal de R$ 138.748,17, perfazendo impacto anual de R$ 1.664.978,02. Após análise do projeto, suas respectivas tabelas apresentadas, como as progressões da aplicação da porcentagem de 11%, conforme as referências estabelecidas de acordo com cada nível, e observando que há possibilidade financeira para as devidas alterações, sendo questão de injustiça com os funcionários públicos municipais do Magistério, a Comissão de Finanças e Orçamento delibera favoravelmente pelo projeto e encaminha para apreciação em plenário e aprovação do mesmo pelos nobres edis. Israel Aparecido Jesus, presidente, Luiz Donizete de Mello, secretário, e Leila Regina Pavese, relatora. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 67. Sabendo-se que a classe do magistério tem direito ao piso nacional estabelecida pela Lei Federal 11.738 de 2008, e que o mesmo não é pago pelo município de Sabaldi, é direito do quadro do magistério que seja concedido o reajuste de 11% para a categoria, conforme o nível de progressão em tabela, observado pelo projeto de lei 58, apresentado a esta Casa de Leis pelo Executivo. A Constituição Federal prevê em seu artigo 37, inciso 10. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: a redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 98. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice, redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 98. A Constituição também prevê em seu artigo 30, inciso 1º, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Os profissionais do Magistério Público da Educação Básica do município de Sabaldi são os que desempenham tarefas de docência ou suporte pedagógico à docência,
nas unidades escolares, tendo como princípio básico a formação escolar do educando, da educação infantil à educação básica do 1º ao 5º ano, além de dar suporte a alunos com necessidades específicas de aprendizagem. A solicitação de sessão extraordinária especial se dá por estarmos no final do 6º período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal e após a verificação de que o ano de 2024 é período eleitoral e de acordo com a Lei Federal 9.504/97, artigo 73, inciso 8º, parágrafo 4º, não pode haver aumento de índice salarial, sendo somente corrigido o índice inflacionário. Sendo assim, a Comissão de Justiça e Redação não vê irregularidades no que é proposto no projeto de lei 58 e encaminha para apreciação pelo plenário e consequente aprovação pelos nobres edis. José Aparecido de Souza, presidente, Keliane Aguiar Luz, secretária, Leila Regina Pavese, relatora. Projeto de lei 58 dispõe sobre a alteração do anexo 6 da Lei Municipal 26 de 98, que concede aumento salarial para os professores, educadores e pedagogos do município de Sabaúde, Estado do Paraná, e da outras providências. Coloco o projeto de lei 58/2023 em primeira discussão. Senhor próximo, presidente, ao vereador José. Então, primeiramente, agradecer a Deus, por mais essa reunião que nos concede hoje, de urgência especial. Boa noite, vereadores, funcionários dessa casa, amigos e famílias que visitam, sejam sempre bem-vindos e também para quem vai nos assistir. Já foi lido agora o parecer pela secretária de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, dando o nosso parecer. Claro, já estamos findando aí os próximos projetos que estão a vir, mas vamos separar por parte então. Eu acredito que o projeto é em lei, só quero deixar um pouco pelo menos da minha parte como vereança, que poderia ser até o piso merecedor que os professores teriam o seu direito. Porque às vezes pode sair por aí que o vereador é contra um reajuste da classe de vocês, como pode acontecer. Poderia ser mais, mas poderia ter sido visto antes, não assim em cima da hora. Então, eu fui favorável a esses 11%, talvez não faça muita diferença, mas é a lei, é o que nosso município indagou dentro da lei que pode estar favorecendo a vocês, porque nós sabemos a importância do professor numa sala, tratando-se do projeto 058. Se passa uma história de vida, são mais de 25 anos, tenho aqui professora que deu aula para mim, que até uma delas hoje é a nossa vereadora assim, aposentada. Então eu acredito que cada um de vocês, além de trabalhar no seu setor, eu acredito que leva muito problema para casa, leva muito trabalho para casa também, porque não é simplesmente uma sala que faz esse trabalho, mas assim, às vezes na sua casa perdendo noite de sono sobre isso. Eu sei que faz muita diferença o reajuste para o trabalhador, e se Deus permitir, como foi lido aí, a gente fez menção até a senhora relatora, nessa parte que o executivo está inibido de outros reajustes perante a lei, mas eu sei que está findando a semana, mas esse 11 aí desse ano a gente está conseguindo. E que tomara que o próximo gestor que estiver aí, que encaminhe sim as propostas para a Casa de Leis, se vê o orçamento, se vê a arrecadação. E se for cabível a aprovação dentro da legalidade, eu sou favorável. Que Deus abençoe cada vez por essa conquista e que se venha mais aí nos próximos anos. Obrigado, senhor presidente. Tivemos discussão. Coloco o projeto de lei 58 em primeira votação. Os que forem contrários, se manifestem. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei 58/2023 por 8 votos. Coloco o projeto de lei 58/2023 em segunda e terceira discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Olá, vereador André. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, amigos que nos visitam. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui mais uma vez, votando esse projeto. Ainda que, como eu disse lá no requerimento de urgência, na nível de urgência, que os professores perderam, A classe que perdeu muito, perdeu aí em torno de 26%, porque esse ficou para trás. Sabendo que é uma lei já bem antiga, todos sabiam disso, e deixaram para a última hora para aplicar somente 11%
dos servidores da educação. E também que agora, conforme a lei que foi mencionada no parecer da comissão, vai poder essa classe novamente receber um projeto aí que possa complementar isso aí lá na frente, talvez, depois, né, da posse dos novos eleitos. Então, eu acho que foi aí um descaso para os nossos profissionais de educação, né, uma perda, né, uns projetos diferentes aqui. Entrou uns projetos aqui, uns estão perdendo e uns vêm com aumento até demais, e nós estávamos esperando um projeto diferente aqui nessa casa. Nós esperávamos que fosse equiparado aquele segundo projeto do prefeito, no qual fez aquela promessa de protocolar na casa, né, que era o restante dos servidores que ficaram das outras classes, de corrigir até 9%, mas nem isso conseguiu fazer, né, só ficou na promessa. Então, sou totalmente favorável. É uma classe bastante grande, um número bastante grande, é uma classe que o pessoal que trabalha no setor, que vê essa questão do índice, que vê essa questão do piso, não analisou, né, o impacto e tudo mais, e agora veio jogando na câmara aqui, falando que o impacto estava alto e tudo isso, mas o prefeito ele tem 12 meses para ele trabalhar. E tem, cada quadrimestre tem uma audiência pública. E ele sabe quanto que está subindo cada quadrimestre. Nós participamos da audiência pública lá e vimos quanto que está gastando em tudo quanto é setor. O orçamento do município está lá. Está lá os 57 milhões, mas está lá o orçamento para gastar em cada setor. Então, só faltou uma questão do planejamento, mas vocês, né, estão perdendo aí em torno de 26%. Mas sou totalmente favorável, né, à questão aí dos 11%, segundo o prefeito disse que não conseguiu aplicar, o restante, e vamos, né, continuar na luta como vocês estão, para que vocês não percam lá para frente, né? Os outros administradores, não sei se esse administrador continua, mas que vocês não possam perder, porque a questão do piso, ele é bastante importante, porque se o piso não é aplicado, que nem aconteceu com as enfermeiras, ou quando é aplicado de forma irregular, os profissionais perdem. Os profissionais perdem em várias questões, perdem em várias somatórias. Então, sou totalmente favorável, né, ainda que não é o projeto não veio assim conforme todos gostariam que viesse, né, resguardando aí os seus direitos, mas declaro favorável nessa segunda parte para fechar esse projeto nessa noite. Obrigado, senhor presidente. Júlio, discussão. As palavras, senhor presidente. Olá, vereadora Leila. Boa noite, vereadores, vereadoras, presidente. Boa noite aos funcionários, a vocês que vieram aqui hoje, né? Logicamente que nós somos favoráveis, eu sou favorável à questão do aumento, essa questão da aplicação de 11%, né? A dizer que estão perdendo, não sei se estão perdendo, mas estão perdendo desde o dia que a lei foi feita, né? Vou tampar o sol com a peneira, porque a verdade é que a perda está vindo desde lá de trás. Então agora a gente está vendo que houve aí uma caminhada. Como eu disse na sessão passada, não pode parar. Não pode parar. E se hoje tem um recurso lá, tem 50 e tantos milhões, é porque foi trabalhado dentro do município, está se retornando os impostos e hoje a vida do nosso município é diferente. Então isso significa que nós temos condições sim, e que eu espero, o ano que vem não pode, infelizmente não pode, mas que no próximo vocês estejam aqui. Eu posso não estar aqui, mas eu quero estar sentada aí assistindo, tá? E junto com vocês na luta, porque é o direito, e direito a gente tem que aplicá-lo, eu digo, tem que ser aplicado, gente. Não é empurrar com a barriga anos e anos e anos e anos, como acontece. Agora, vem um prefeito querendo acertar, ele é um Deus? Não, ele não é um Deus, ele simplesmente é um prefeito querendo acertar. E por isso é balhado, querendo acertar, mas é balhado. O que... Pois não, vereador? Então, a lei do magistério, ela foi aprovada em 2008. Então, quantos anos faz que existe a lei do magistério e nunca ninguém pensou em dar nada de aumento em cima da lei do magistério? Então, assim, a gente não tem a glória
mas a gente tem alguma coisa agora. E essa Casa de Leis não podia deixar de ser favorável a esses 11%. Então essa Casa de Lei é favorável aos 11% e com certeza, o dia que o prefeito tiver índice, eu tenho certeza que todos serão favoráveis ao 37%, até alcançar o 37%. Porque nós reconhecemos a importância do professor. E o prefeito está, na medida do possível, dentro daquilo que ele está conseguindo fazer, porque ele quer também acertar outras categorias, porque ele também tem que trabalhar com uma coisa chamada impessoalidade. A gente vota os 11% hoje. Certo? Obrigada, vereadora. Exatamente, vereadora. Nós queremos que todos recebam, todos tenham esse direito. Esse direito começou lá com aqueles funcionários que não recebiam o mínimo no piso, que era uma lei de 2015, se eu não me engano. Tá? Agora você vai lá e se aposenta, você não ganha nem o piso, nem o salário mínimo no piso. Pelo amor de Deus, né? Conseguimos também fazer isso. Então eu acho que nós temos vitórias. É lógico que nós temos responsabilidades e compromissos. Nós não estamos aqui para isso. O voto aqui é dado de acordo com a consciência de cada um. Cada um dá o seu voto. E eu tenho a minha cabeça, o vereador Israel tem a dele, o vereador Brito, que vota em todos os 4 projetos, mesmo que o presidente tem a posição dele e deve ser respeitado. Cada um tem a sua posição. E no caso aqui, professores, é claro que a hora que vocês precisarem de mim, eu aqui ou fora daqui, podem me procurar que eu estou aqui para luta, tá? Obrigada, senhor presidente. Discussão. Posso falar, senhor presidente? Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, vereadoras, pessoal que comparece, sejam sempre bem-vindos nessa Casa de Leis. Então, a todos que se fazem presentes, esse projeto ele vem com uma proposta de 11%, em primeira votação já foi aprovado, né, por unanimidade. A gente gostaria que fosse mais, mas é dentro da capacidade do município, né, a gente entende. Como disse os demais vereadores, a vereadora Leila, é uma programação, é uma projeção. A gente espera que caminhe, que continue valorizando o professor, assim como todos os servidores. A gente entende que o orçamento depende de muitas situações, né? Então, se hoje o município tem condição, que seja feito esse repasse, né? E esperamos que cada vez mais melhore a arrecadação para que devolva aos servidores, que a população receba em serviço, receba em coisas boas que retornem para a população, porque dinheiro, recurso do município, recurso federal, recurso municipal, ele tem que retornar para a população de alguma maneira, né? E a educação é a principal delas. E quero deixar registrado que senti falta nesse projeto do monitor de creche, né? Mas eu entendo e reconheço que a legislação não ampara esse profissional no plano do magistério, né? É uma pena, assim, né? A gente sente muito com isso, gostaria que todo o magistério recebesse, né? Esse aumento que seria de grande valia para todos. Quero deixar registrado nessa reunião também a questão do questionamento que eu fiz para o senhor prefeito, porque teve muita conversa paralela em referência à oposição. Eu sou oposição no município hoje, mas eu me considero oposição. Quando fala de oposição, eu me sinto dolorida. Por quê? Eu acho que está se referindo a mim, porque o prefeito também fala de mim como oposição. Então teve uma conversa que, em umas reuniões, foram ditas que a oposição fez uma denúncia, que essa denúncia estava em mãos, foi dito com os professores, e que essa denúncia partiu da oposição e que constava como uma denúncia contra o piso do magistério e que ia ser barrado porque era considerado compra de voto. Quem estava aqui ouviu, questionei o prefeito, não foi gravada a resposta dele, mas ele disse que recebeu uma ligação, que ele não tem nada em mãos, então só para deixar esclarecido que eu acho que é um fake news. Na hora que vier a denúncia, a gente vê o que é, vê em mãos, mas até agora parece que não tem nada em mãos. Então era isso que eu queria deixar registrado. Sai uma parte, vereador? Sim. Sobre o projeto, até em questão, essa questão, só para complementar, é sobre o projeto que era sobre o requerimento de urgência que o prefeito veio falar. E também, vereador, obrigado pela parte. A lei é bem antiga, vereadora Leila. Só que se cada gestor não fazer a sua parte, eu me lembro que eu fui vereador.
vereador em 2013. E eu lembro o caos que estava, os professores estavam tudo na justiça. Os professores, o gestor atual chegou e tiveram que fazer ali um acordo com os professores. Eu acho que os mais antigos lembram o caos que estava desrespeitando essa lei. Então, eu não estou falando de gestão passada, qual que é melhor, qual que é maior. Eu estou falando da coerência de hoje e de antigamente. Se pode ser aplicado, se lá atrás poderia ter feito um planejamento e colocado. Então, vocês estão perdendo sim, com certeza estão perdendo. O que eu falo com dados. Não adianta nada agora vocês falarem que lá atrás, quando terminou a gestão de 8 anos do ex-prefeito Hugo, era 28 milhões, imagina. Agora a nossa arrecadação é 57 milhões, ó, a diferença é quase o dobro, gente. A gente tem que pegar números também e comparar. Essa é a situação. Agora, se tem lei, tem que cumprir, independente de qual seja o gestor. E eu não vim aqui para falar de gestor, não sei se a vereadora quis falar nessa questão, eu vim falar que cada um tem que cumprir o seu papel. Tem que reunir com as classes, mas só que tem que aplicar a igualdade e tem que aplicar as leis que precisam ser aplicadas. Obrigado, vereadora, pela participação. Obrigada pelas palavras. Quero só complementar que eu não tenho político de estimação. Eu acho que cada situação é uma situação. Conforme entrar o projeto nessa Casa de Leis, ele tem que ser avaliado individualmente e ver cada situação, cada proposta que ela vai ali aderir, qual é o objetivo disso tudo, qual vai ser o benefício. Então, não avalio nada em questão de que é de um lado ou é do outro. E o município, ele está em segmento. Quem estava ontem não está hoje, quem está hoje não vai estar amanhã e acabou. Então, cada um... Vereadora, sim. O que eu disse claramente é que se todos fizessem sua parte desde o início, as coisas não estariam como estão. Sim. Foi isso que eu coloquei. Não foi outras palavras que eu usei aqui. Obrigada. Isso, sem dúvida, isso é realmente uma realidade. Então, cada um fazendo sua parte, estamos aqui hoje fazendo nosso papel, amanhã talvez não estaremos, mas vamos cumprir conforme o entendimento de cada um e representando a base de cada um, de acordo com o projeto que entra nessa Casa de Leis. Obrigada pela palavra, Cidinha. Senhor presidente, eu peço a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Eu vejo aqui um projeto em terceira votação hoje, como é bom, maravilhoso. Mais uma conquista de vocês, professores, né? Eu vejo ser um momento de felicidade quando está votando isso aqui. Fosse como é 11, poderia ser 10, poderia ser 15. O prefeito está ali para analisar e ver o que ele pode, o percentual que ele pode e deve estar aplicando. Eu voto esse projeto com muito prazer e orgulho a cada um de vocês. Parabenizando o senhor Moisés, hoje prefeito municipal, parabenizo a todos os profissionais da educação, o secretário de educação, parabéns a cada um de vocês. Obrigado, senhor presidente. Quando fala professores, a gente pode fazer, faz, né? Então, quando alguns vereadores falam, a gente queria estar aqui dando até um maior, né? Mas muitas vezes a lei não permite. Eu disse na reunião passada, eu sou vovô na política, vovô como funcionário prefeito, que está correndo atrás, tentando consertar salário de funcionário, é o Moisés. Eu tive quase 40 anos na prefeitura, e eu sou prova disso. Está entendendo? Tá? Como foi falado, se todo mundo ficar lá de trás, vem corrigindo, hoje o professor que está ganhando 6, 7 mil reais, tranquilo, que merece muito mais, porque eu sei que é sala de aula. Eu fiquei 12 anos na sala de aula. Não é por dinheiro, muitas vezes o professor trabalha por amor. Você pega uma sala de aula com 40 alunos, é um diferente do outro. Ou você não pode nem dar um grito na sala de aula. Você tem que sair de casa, calma, deixar todos os seus problemas dentro de casa e não levar para a sala de aula. Você acha que dinheiro resolve isso? A paz do professor? Acho que não. O professor com 30 anos, 35 anos, já vai ficar 35 anos dentro de uma sala de aula? Analisa para você ver. Eu fiquei 12 anos, naquele tempo, você tinha o direito de gritar com o aluno, educar o aluno, você não pode. Você está entendendo? Então eu acho que o professor é a profissão de todas as outras profissões. Mas todo professor vai ter o céu garantido. Você pode ter certeza disso. Porque deve sofrer na sala de aula, principalmente hoje.
principalmente hoje, condição garantida, pode ter certeza. Eu tenho certeza que os professores chegam no final de semana está cansado. Você olha no corpo da professora ou do professor, você vê que ele está esgotado. Tanto, mas você fica 35 anos falando, 4 horas por dia, 8 horas por dia para falar, você vai ter salário, no caso de 500 reais, no caso de 1000 reais, vai para a sala de aula, fica lá 35 anos, vai lá. Isso é uma parte até, inclusive, eu vi uma questão até curiosa na prestação de contas, onde a gente veio na prestação de contas que não consegue nem fazer ali a questão de fazer aquele check-up dos professores, que não dá tempo, e vai ser uma norma que o Tribunal de Contas vai cobrar a partir de já está sendo cobrado nessa nova prestação de contas, que vai ter que entrar agora, que está em ponto vermelho na nossa prestação de contas, e que vai ter que acontecer. Os profissionais da saúde vão estar, a Secretaria de Saúde vão ter que estar cuidando dessa parte aí para estar medindo a pressão, fazendo todos esses primeiros atendimentos com os profissionais. Então o professor ele não perde só no salário, ele perde de tudo, até na prestação de contas a gente viu essa questão. Obrigado, senhor presidente. Aí o cidadão fala, aquela profissão ganha 10 mil reais. Sabe o que ele merece? Talvez ele estudou para isso. O professor ganha bem? Lógico que não ganha. De maneira alguma. Fala que o professor fica 8 horas numa sala de aula e ganha 10 mil, é muito dinheiro? Não. Não é muito dinheiro. Pode ser que assim, né? Então, tudo que a gente vai nessa Câmara, eu tenho certeza que nós, vereadores, irão votar, pelo menos eu, pode ter certeza que seja 1%, mas eu vou votar. Pode ter certeza disso. Coloco o projeto de lei 58/2023 em segunda e terceira votação. Se forem contrários, que se manifestem. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei 58 em segunda e terceira discussão, por 8 votos. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 69. A Comissão de Justiça e Redação, ao analisar a solicitação de sessão extraordinária especial, observou que o motivo se dá por estarmos ao fim do 6º período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal e após a verificação de que o ano de 2024 é um período eleitoral e, de acordo com a Lei Federal 9.504 de 97, não poderá haver aumento de índice salarial, sendo somente corrigido o índice inflacionário. O projeto que chegou a essa Casa de Leis passou por ajustes de forma a se adequar ao processo para que não houvesse distorções salariais, onde o aumento seria muito maior para uma categoria do que para outra. Assim, por questão de justiça, diante de outras categorias, foi feito o projeto substitutivo número 5, em referência ao projeto de lei número 59, onde houve a mudança da súmula para dispõe sobre a fixação do piso salarial do engenheiro civil, engenheiro agrimensor, engenheiro agrônomo e arquiteto do município de Sabaldi, e foi suprimido o artigo 2º do projeto 59, passando a vigorar com a seguinte redação: as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento municipal. Ou seja, retirou-se a questão da alteração do anexo 2, o grupo proporcional 1, profissional da lei municipal 789 de 2023. O Poder Executivo busca completar o que está na Lei 5.194 de 66, que regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo, que foi alterado pela Lei 4.950-A de 66, que contemplou o químico e o veterinário. A Constituição Federal prevê nos artigos 37, inciso 10 e artigo 169, parágrafo 1º, que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por meio de lei específica, devendo observar a iniciativa privativa em cada caso, além de exigir prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos delas decorrentes, que foi devidamente apresentado. Diante do exposto, o grupo proporcional apresentado pelo projeto de lei 59 está contemplado pela Lei 5.194, tornando assim o projeto de lei totalmente legal quanto à competência de iniciativa do prefeito municipal. A Comissão de Justiça e Redação delibera favoravelmente pelo projeto substitutivo número 5, referente ao projeto de lei 59, encaminha para apreciação em plenário. José Aparecido de Souza, presidente, Quiliane Aguiar Luz, secretária, Leila Regina Pavese, relatora.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer legislativo 41. A Comissão de Finanças e Orçamento, após analisar o projeto substitutivo 5, referente ao projeto de 59, observou as seguintes questões. As alterações se fizeram necessárias após discussões e análise. Procurou-se a melhor forma para a instituição do piso salarial a essa categoria, no valor de R$ 5.280 para a carga horária de 20 horas semanais. O impacto apresentado traz a quantidade de 3 engenheiros, referência 7, salário atual de R$ 3.501,92, trazendo como proposta o valor de R$ 5.280, o impacto mensal de R$ 3.556,16, sendo que há disponibilidade para o mesmo. As alterações do súmula e do artigo 2º também deram suporte para a aprovação do referido projeto pela comissão, uma vez que não deixa distorções entre classes. Assim analisado, a Comissão de Finanças e Orçamento delibera favoravelmente pelo plenário e consequente aprovação do projeto substitutivo número 5, referente ao projeto de lei 59. Israel Aparecido Jesus, presidente, Luiz Anizete de Mello, secretário, Leila Regina Pavese, relatora. Projeto substitutivo número 5 ao projeto de lei 59. Dispõe sobre a fixação do piso salarial do engenheiro civil, engenheiro agrimensor, engenheiro agrônomo e arquiteto do município de Sabalde e da outras providências. Coloco o projeto substitutivo número 5 ao projeto de lei 59 em primeira discussão. Peço palavra, senhor presidente. Olá, vereador André. Esse projeto já não é desconhecido dessa Casa de Leis, né? Eu já veio para essa Casa de Leis, onde alterava os salários tanto do engenheiro como do advogado. Já foi um projeto que foi reprovado nessa casa. Questão que nada contra os profissionais, que alguns profissionais ali que eu conheço, pessoas que fazem ali o seu trabalho, mas questão que é uma questão que dá um tapa na cara do servidor, demais servidor. Porque nós votamos aqui agora, e a gente sabe que tem várias classes para ser complementado, e tem os seus pisos também para ser buscado e colocado. E nós vemos aqui que os profissionais do magistério, que ainda tem outros profissionais que trabalham na área da educação que não foi contemplado, e eles deveriam estar sendo contemplados aqui. Eu não vi um projeto, pelo menos, para reajustar o vale alimentação do pessoal, mas eu vi em várias outras cidades, vários outros municípios. Então caiu esse projeto aqui, gente, com um índice ainda muito alto, ainda que abaixou agora nessa pausa do requerimento de urgência para agora que o prefeito refez esse projeto, caiu um pouco. Mas pasmem os senhores, vão ser aumentados 51% na folha de engenheiro. Agora vocês acham justo dar um aumento alto desse aí, de 51% para uma classe, e deixar a classe dos servidores geral não ganhar nem, ia ser feito 9%, mas não, vamos ver se ele vai conseguir fazer os 6% da inflação. Eu acho que vai ser uns 6%. Tomara que sim, porque se não fizer os 6% da inflação, aí o negócio vai ficar difícil, né? Porque para uma classe dessa forma, 51%, gente, é um exagero. Para mim é um exagero. Nada contra os profissionais, aqueles que estão escutando aqui, que estão acompanhando o projeto, porque eu não voto pela pessoa, eu voto por um todo, pela maioria. E vários funcionários preocupados, porque eles acho que procuraram alguns vereadores também, que foi aplicado lá, né, costumou ser aplicado nessa gestão, a questão do abono salarial lá, de até R$850. E agora todo mundo preocupado me perguntando, e eu, né, não examinei a fundo, porque a gente estava preocupado com esses outros projetos, mas acredito que ele não vai poder aplicar, porque eu acho que essa lei também vai, né, a mesma lei, eu acredito que vai também bloquear o prefeito. Então, se a gente for analisar as outras prefeituras, eu vi lá, tanto para o professor, como também aqueles que quiserem,
que é opcional do prefeito, que quiser dar o abono, inclusive a Prefeitura de Pitangueiras, eles já se anteciparam e colocaram tudo. Não foi regime de urgência especial nem de urgência, eles colocaram no cronograma certinho e hoje vai lá ver. Os profissionais receberam. Então era o mínimo que deveria ter feito. Agora vim nessa casa de lei com regime de urgência para aplicar um índice de 51%, pensem juntamente comigo, se vocês concordam com isso. Os vereadores que passar um projeto disso aí, rapaz, vocês vão dar uma tapa na cara de quase 400 servidores que não vai receber 1%, a não ser a reposição da inflação, que é o direito de cada um, que até inclusive todos vão receber, se for aplicado corretamente. Então, eu acho um absurdo nessa questão. Era muito mais a porcentagem, chegava uns 70%, né, vereador José? Essa questão, e ainda acabou baixando para 50%, que eu ainda acho um exagero. E também, não por causa dos profissionais, por causa que foi falado nessa casa de lei pelo próprio prefeito, que ele traria aqui para essa casa o projeto para contemplar aqueles demais servidores que ficaram sem corrigir os pisos. E não foi cumprido isso. Como que nós vamos deixar a maioria dos servidores que não vão ganhar 2% aí e vão aplicar no índice da folha 51%, não vai ser só 51%, porque esses também vão ter direito da correção da tabela, porque eles também é obrigatório fazer a correção para todos os servidores. Então vocês analisam bem, porque vocês não estão, aqueles que estiver aprovando esse projeto, vai estar dando um tapa na cara do servidor, que vai ficar chupando o dedo, ao meu ver. Então, o que eu quero deixar bem claro, não sou contra nenhum servidor, cada um faz o seu trabalho, o concurso estava lá para cada um participar. E até eu quero lembrar de um detalhe aqui que eu fui contra. Entrou um projeto já faz pouco tempo de engenheiro, está dentro da discussão, senhor presidente, de engenheiro agrônomo aqui, e ele não está sendo incluído nesse impacto. Você viu que foi lido o impacto, mas não incluiu ele, e não incluiu o arquiteto, porque não foi chamado. Mas nós vamos votar esse projeto aqui, já vai ficar votado para aqueles que vão ser chamados também. Esse impacto vocês não pensaram, mas esse impacto vai vir para a folha também, viu? E o engenheiro agrônomo caiu, ele fez o concurso, nesse último concurso, ele passou com 40 horas, já foi derrubado para 20 horas, no qual eu fui contra nessa casa de lei, mas foi aprovado pela maioria dos vereadores, que eu achei um absurdo com quem fez concurso. Então o engenheiro agrônomo hoje, se ele entrar, ele não foi chamado, mas quando ele for chamado, ele já vai, além de ter diminuído a carga horária de 40 para 20, ele já vai entrar, né, com mais 51% de presente. E se, né, olhe bem para vocês verem, e arquiteto também. Então eu acho uma brincadeira com os demais servidores, né, que vão ficar muito para trás, vão ficar sem corrigir, e é por isso que eu já quero declarar o meu voto contrário a esse projeto, senhor presidente. Eu vou deixar a palavra livre, só para falar sobre o projeto. As palavras. A palavra da definição aqui, já para a discussão do projeto. As palavras. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, pessoal que nos visita. Em referência ao projeto 59, a gente fez um estudo, né, bem importante em relação a esse projeto, porque nós temos uma lei que fixa o piso do engenheiro, uma lei nacional, assim como é a lei do professor, assim que fixa o piso do professor, assim como é a lei da enfermagem e assim como é a lei dos engenheiros. Inclusive a gente teve até um parecer jurídico da advogada da Câmara. De acordo com os meus estudos, eles têm direito ao piso, gente, de forma nacional desde 1966. 66. Eles estão tendo esses 50, mas eles estão desde 1966 aguardando o piso deles, que já está aprovado como lei federal, como piso nacional. Eu sou super contra o que acontece hoje, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com a enfermagem. Uma covardia. E isso que acontece com os engenheiros é uma covardia também. E aqui ninguém está dando aumento de salário para o engenheiro, nós só estamos cumprindo o piso dele. Só que se esse piso dele fosse ultrapassar o índice do município, o prefeito não mandaria e nós não íamos aprovar. Tá? Por que nós não aprovamos o piso do professor em 37%? Porque o prefeito nos mandou 11%. Então 11% nós vamos dar, porque nós não vamos dar 11%?
Vamos esperar vir outro prefeito aqui que nunca nenhum se propôs a dar nada? Nós estamos aprovando 11 para os senhores professores, para o magistério. Se Deus quiser, conseguiremos dar os 37, nem que for de forma, né, parcelada, né, um projeto assim, dessa forma. E estamos contemplando o engenheiro, porque nós temos que fazer as leis, fazer valer e ser aplicadas as leis que nós temos no nosso país. Esse projeto, gente, ele veio com uma ressalva. Esse projeto entrou nessa casa de leis aqui, vocês estavam aqui na sessão anterior. Esse projeto ele foi substituído, foi feita uma substituição desse projeto, tá? Por quê? Porque da mesma forma que o prefeito não conseguiu, o executivo não conseguiu pagar o piso da enfermagem na tabela de progressão, ele está pagando só como um complemento salarial, esses vereadores todos aqui, ó, que serão favoráveis, fez o quê? Nós vamos analisar o projeto dos engenheiros, mas eles vão ter que ser pagos também como complemento salarial para não ser injusto com os enfermeiros, com a classe da enfermagem. Agora venha cá, eu sou enfermeira. Quando veio para essa casa de leis aqui, o piso da enfermagem, onde o enfermeiro recebeu lá uma porcentagem muito maior do que eu estou dando aqui, aprovando aqui hoje para os professores, eu aprovei, beleza, então podia. Eu sou enfermeira, né, gente? A minha classe, então pode. Aí agora o engenheiro não pode? Que ele tem lei também nacional? Ele não pode, por quê? Então, assim, é dessa forma que eu vejo essa situação. Então, por isso, o meu voto é favorável a esse projeto. Eu me sinto totalmente livre para votar favorável nesse projeto. Não me sinto dando tapa na cara de nenhum servidor. E vocês podem ter certeza que tudo que for para ser certo e justo, pode contar com essa vereadora aqui, tá? Porque eu não me sinto dando tapa na cara de ninguém. Muito obrigada. Senhor presidente. Então, pessoal, vamos analisar os fatos. Estamos aí, então, no substitutivo do projeto 005, que é o substitutivo do projeto 059. Cada um do seu voto, a gente se respeita aqui, a gente sabe que é uma sessão onde a gente sempre, da minha parte, projetos que vai de encontro com a sociedade. Eu também confesso a vocês, a vereadora Keliane relatou agora a parte dela, a vereadora Leila sabe que nós passamos ontem praticamente um dia de discussão sobre isso. Eu me reuni com o executivo sobre esse projeto. Hoje continuamos dando discussões sobre esse projeto e até o prefeito, o executivo, postou no nosso grupo sobre esse projeto, porque a gente quer seriedade. E como foi tirado, a gente estava calculando, estava sim dando 70%, como foi dito. É muito, não é questão. Mas eu também não queria ser injusto, como foi dito, na questão da enfermagem, que nós aprovamos aqui mais de 50%. Agora eu pergunto a vocês, estudem, se formem e senta ali para ser engenheiro para ganhar o que eles estão ganhando hoje. Eu fui contra o último projeto que veio deles, porque ele veio junto com o jurídico e com a engenharia. E agora ele veio separado. Agora pega você, vai fazer um projeto que custa 100 mil, 1 milhão, 10 milhões de reais para você ganhar 3 mil reais por mês. Será que seria justo? Não seria. Eu tenho argumento, sim, a vereadora Keliane, eu acho que é a única da mesa que sabe que eu poderia ser contra esse projeto hoje. Mas por trabalho, por eu ser ético e responsável e por um funcionário, eu vou estar votando favorável a esse projeto. Porque às vezes, por outro, da forma que foi deduzido a última sessão que reprovou esse projeto, ele não merecia. Mas eu estou mostrando quem eu sou aqui nessa casa. Eu estou votando favorável, porque eu acredito que também não estou deixando de alguns servidores estar ganhando o reajuste. Eu estou fazendo o justo por aquele que, quando você bate na porta, ele está pronto para nos atender. Porque a cidade não pede obra, nós não temos que crescer, nós não temos que produzir, e a gente depende de quem? O prefeito ser engenheiro, você está motivado a exercer a sua função, gente. Olha o país que nós estamos, você ganha 3 mil reais para você ser um engenheiro, quanto que ele gastou na faculdade dele? Então é lei, eu estou votando na lei, né? Pode falar. E qual é o critério, gente, que eu adoto para votar esse projeto favorável? Que existe uma lei.
Uma lei nacional, do jeito que a enfermagem sempre brigou, que os professores brigam, eles também têm esse direito. Então, além do salário deles estar super defasado, assim como de vários outros servidores, eles têm uma lei que favorece eles. Então, a gente precisa fazer essa lei ser cumprida. Agora, dizer que os outros servidores não merecem, mentira. Nós aqui, vereadores, já sentamos várias vezes com o executivo. Inclusive nós, na fala do vereador André, ele tem toda a razão quando ele diz que o prefeito Moisés ele fez um compromisso com a gente de fazer um estudo para dar acabar com essa defasagem desses salários de todas as categorias. Só que vocês acham que essa realidade é possível do dia para a noite? Não. Então a gente vai regularizar de acordo com a lei. O piso do magistério é lei nacional, o piso da enfermagem é lei nacional, o piso do engenheiro é lei nacional, nós vamos votar favorável. Agora, o dia que eles fizerem um estudo e fizer algo que seja que trabalha a impessoalidade, sem pensar no servidor tal, igual para todo mundo, nós também vamos estar aqui, gente, de braços abertos para receber esses projetos e votar favoravelmente. Aqui ninguém quer dar tapa na cara de ninguém, não. Aqui ninguém quer prejudicar ninguém, não. Eu sou servidora pública. Eu sou servidora pública. Vocês acham que eu vou dar um tapa na minha cara também? Obrigado, vereadora. Eu acredito que todos vocês entenderam e não se assuste quando a gente fala assim, 50%. Assusta. Nossa, só que tem que calcular quantos anos que ele estaria esperando. Essa quebra, esse tempo que nunca foi apresentado para nós colocar. Entendeu? Então, assim, cada um com o seu voto, a gente tem que se respeitar. Eu acredito que já foi tratado como é uma lei. Não votaria se fosse o 70 como o projeto veio, porque estou votando substitutivo. Prefeito, se tirar a progressão e você fizer igual a enfermagem, eu falo na mesa que eu sou favorável ao projeto. Né? Então, foi isso que ele cumpriu. Né? Então, é por isso que eu estou justificando o meu voto. Na ciência também, senhor prefeito, que o dia de amanhã, o ano que vem, os próximos anos, não venha falar nessa casa que nós estamos sem engenheiro para fazer as coisas acontecer, porque nós vamos cobrar. A gente apanha, a gente briga, vê a obra parada, tudo. Ah, mas tem que ajudar o engenheiro. Agora chegou o momento. Né? Veio o projeto aí separado, então é isso daí. Eu estou votando consciente, tenho certeza que cada servidor aqui, sendo 11 ou 50, dentro da lei, nós tivemos as comissões reunidas, não foi uma vez, a nossa doutora deu parecer, não foi quantas vezes, tirou toda a nossa dúvida, porque, gente, eu me sinto impotente, já aconteceu nessa casa de leis, e todos os vereadores sabem, que quando nós aprovamos uma lei, não se passa 1 ou 2 meses, essa lei vem com alteração. Parece que a gente não fez o nosso papel. Então eu torço para que todos os projetos de hoje, de primeira, segunda e terceira votação, os que forem aprovados, a nossa doutora, a mesa de diretores, os vereadores, vereadoras, nós estamos cientes do que nós estamos fazendo. Para não ter que revogar, para não ter que alterar, mas que não seja, claro, uma alteração de benefício para a sociedade. Então esse é meu voto favorável sim, e vou cobrar trabalho, né? Vamos citar o nome aí do Luiz, que tanto luta, né? Tanto tempo de trabalho que eu duvido que quando alguém vem na prefeitura, vai saber da história de vida que Sabal já tem como ele sabe. Então eu estou votando por isso, e acredito que mais pares vão votar para a gente poder passar esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço a palavra. Ginaldo. Ouvindo aqui os vereadores falarem a respeito à cabeça e o pensamento de cada um, sempre tive esse pensamento. Nas falas do vereador José aqui, quando ele fala 50% é muito, quanto tempo está esperando? Então vamos apanhar 10 anos. 10 anos, se der 5%, chegaria no que nós estamos dando hoje. Então, gente, eu queria aqui parabenizar também o prefeito por esse projeto e fazer isso aí com eles, que para chegar na onde é uma lei. E eu voto um projeto, votei favorável ao projeto, no parecer contrário do doutor, eu errei. Depois foi corrigido e votei favorável. Nós temos um parecer favorável em todo esse projeto. Vamos falar desse projeto hoje, senhor presidente, me desculpe, não vou fugir da pauta, mas que bom que hoje nós podemos votar categorias. É mais um avanço, como eu disse na sessão passada. Então, vamos dividindo as classes, vamos dando um aumento. Gente, é merecimento de todos os funcionários ganharem. Mas vamos devagar. Se não começar, não vai terminar nunca. Dando início, com certeza, uma hora chega ao fim.
Então aqui parabenizo a todos os envolvidos aí, quem fez os pareceres. Eu queria aqui deixar também muita minha gratidão à doutora Andréia, nossa jurídica da Câmara, uma pessoa séria, uma pessoa que faz os pareceres dela lá. E hoje, com a felicidade, nós temos pareceres todos favoráveis. Obrigado, senhor presidente. Quer falar, senhor presidente? Então, a respeito desse projeto, ele retorna para essa Casa de Leis. O ano passado foi uma grande discussão, o projeto foi reprovado nessa Casa de Leis, por conta da situação de que essa Câmara pedia para que tivesse uma igualdade, para que não tivesse uma discrepância, uma diferença de aumento de salário para alguns profissionais e o restante não. Tanto que a partir daí o prefeito, como tinha índice disponível, ele se dispôs a organizar a tabela inicial, que é o pessoal do nível primário, né? Então organizou o salário desse pessoal a pedido nosso, que em várias reuniões nós exigimos isso e batemos na mesa. Vamos fazer assim primeiro e vamos por etapa, e no final, quando chegar no nível superior, que todos os profissionais do nível superior tenham um acréscimo igualitário. Então eu não vou escolher se vai ser o psicólogo, se vai ser o fisioterapeuta, eu não vou escolher o advogado, não vou escolher ninguém. Então vai ser, por exemplo, 9% para todo mundo, foi o que foi pressuposto, tá? Então a partir daí a gente estava garantindo a igualdade para todos. O que vem de trás, a gente sabe que o nosso município já vem sofrendo com essa questão de salários. Hoje o nosso município é um dos piores salários de toda a região, vocês sabem disso. Então isso a gente sente na pele, com toda essa inflação e com tudo mais. Só que, o que acontece? Hoje eu recebo ligação, cobrança do motorista, eu recebo cobrança do fisioterapeuta, do farmacêutico, e ele me questiona o seguinte: o que eu sou pior do que o engenheiro? Eu falo, não, nada, não é contra o servidor, todos são importantes. Então a gente eu esperava com grande ansiedade que viesse projeto que fosse igualitário o aumento de salário de todos os servidores. Então era isso que eu estava esperando. Nesse caminho, o que aconteceu, o orçamento teve dificuldade, a gente sabe disso tudo, mas eu não acho justo pegar uma categoria, fazer esse aumento e deixar as outras categorias que foi o previsto, o proposto de fazer igualitário. Por isso justifico o meu voto nessa sessão. Sabe uma parte, vereadora? Sim. E até lembrando que agora nós não estamos tratando do magistério, nós estamos tratando de uma tabela, e a tabela que estão todos os servidores. E nessa tabela estão lá as classes. Então quando eu falo tapa na cara, porque cada classe ela tem uma lei, vereador. O salário não é instituído do nada não, cada classe dessa tem uma lei. Aquelas que não tem lei tem convenção de trabalho. A senhora pode procurar, só que nós vamos estar votando esse, como a vereadora aqui explicou agora, acabou de complementar minhas palavras aqui, e como ela disse, que as outras classes ficaram bravas com isso, e é normal, né? Mas a maioria do servidor, porque estão desrespeitando todas as outras classes, não ganhando nada, e colocando duas classes, por caso aqui, 2 projetos, ajeitando só dessas classes. Isso que é o complicado. É questão de igualdade. E como a gente foi combinado aqui, nós aprovamos o projeto, e até a gente comentou entre nós, não sei se vocês esqueceram, nós falamos, se for dessa forma, prefeito, arrumar de baixo para cima, primeiro vem o projeto dos auxiliares serviços gerais, do piso do mínimo municipal, arrumaria esse. A segunda parte seria aquele pessoal do meio da tabela, e depois os técnicos, a gente teria totalmente, está votando favorável aqui. Mas como eu reprovei, como que eu vou chegar agora nessa casa aqui e vou explicar a minha mesma opinião que eu tive lá atrás, que está prejudicando os outros servidores, que também estão na cobrança? Aqueles que não estão lá cobrando o prefeito, ele está cobrando cada vereador que ele votou. Ele também tem o direito de ser colocado nessas classes, cada um na sua classe, cada um respeitando a sua lei. Eu sei que tem lei para todos, mas eu acredito que o prefeito não consegue cumprir a lei também de cada cargo. Mas é nessa proporção da tabela geral, né, quando fala revisão da tabela, tem que ser todos. Porque se for classe, vai beneficiar uns e deixar outros. E infelizmente nessa parte, né, muitos estão perdendo para poucos,
ganhar o benefício. Não é questão dos profissionais e que eles não mereçam, eles podem merecer, é lógico que merecem, mas eu acredito que tinha que haver igualdade. Portanto, é isso que eu justifico meu voto e agradeço a palavra, vereador. E na outra parte? Então, é o seguinte, quando a gente fala do projeto 59, a gente não está falando de aumento de salário, primeiramente. Nós estamos falando de pagamento de piso. Porque se a gente for ver dessa forma, senhor vereador, o senhor devia ter votado contrário no projeto da enfermagem. A senhora vereadora também deveria votar contrário no projeto da enfermagem. Então nós estamos fixando o piso do engenheiro, que é uma lei nacional igual da enfermagem. Então os senhores não estão agindo da forma que vocês agiram na enfermagem, né? Obrigada. Só justificando, a questão não é essa. Se esse piso existe desde 66, ele não foi exigido quando foi feito o concurso, quando foi criado o cargo. Eu acho que o cargo foi criado depois de 66, o cargo de engenheiro. Então isso a senhora também está sendo relapsa nessa situação. Mas estou justificando a minha condição. E eu não estou julgando nenhum vereador. Cada um vota como quiser nessa questão. Então, na minha concepção, a minha fundamentação é essa. Agora, entendam como quiserem, né? Estou explicando, estou tentando ser justa na minha decisão, porque eu não quero amanhã ser apontada, acusada de alguma coisa e eu não ter como explicar e falar, ai não, eu votei porque eu fui obrigada a votar. Não, eu voto com a minha consciência e voto tranquila de saber onde e como e qual decisão eu estou tomando, porque eu não sou forçada por ninguém e eu não preciso que seja pressionada para votar de acordo com a situação, assim como os novos também, cada um vota com a sua consciência, não é assim que funciona? Então nós temos democracia para isso. Se um concorda, outro discorda, é por isso que nós estamos aqui. Se todo mundo pensasse igual, a gente não precisava ter Câmara de Vereadores com 9 vereadores, a gente seria só um. Então, a questão é a seguinte, cada um tem que respeitar a decisão de cada um e cada um tem que respeitar a opinião de cada um. Se vai pesar meu voto contra ou não, se vai reprovar ou não, se vai aprovar ou não, eu não estou interessada nisso. Eu não vim aqui falar, prefeito, faz assim, faz assado, porque assim eu aprovo. Não, me manda o projeto que eu vou analisar para ver se está de acordo com o que a população merece e o que o servidor merece. Eu não venho na prefeitura mudar projeto, eu não venho pedir para alterar projeto porque assim eu vou aprovar. Não, o que chegou eu vou avaliar e a partir daí eu aprovo ou não. Então as coisas comigo são desse jeito, no preto e no branco. Então eu quero que fique claro para vocês que a minha decisão é fundamentada conforme que eu expliquei. E muito obrigada. Obrigada, senhor presidente. Discussão. Assim como eu já explanei aqui, a lei existe desde 1966 e ela está em vigor. Até porque a gente teve um parecer da jurídica da nossa Câmara favorável. Um parecer favorável. Então a gente não está fazendo nada que não é dentro da lei. Né? Então a gente não está falando aqui, repito, em aumento de salário, nós estamos falando em pagamento de piso. Ah, mas vocês foram pressionados. Em nenhum momento nós somos pressionados. Só que nós queremos uma coisa igualitária. Nós, favoráveis a esse projeto, sim, queremos uma coisa igualitária. Porque quando veio para a enfermagem, nós votamos favoravelmente ao piso da enfermagem e ele veio como complemento de salário, ele não veio como piso na tabela de progressão. Então não seria justo mesmo nós votarmos o do engenheiro, né, e ele entrar na tabela de progressão e a enfermagem não. Quando eu falo enfermagem, eu falo de técnico, auxiliar, enfermeiros, a categoria toda. Então o que nós fizemos? Nós conversamos sim, prefeito, da forma como veio o projeto, não tem como nós votarmos favorável. Apesar da gente ver a necessidade, apesar da gente entender essa questão, mas não é possível a gente fazer. Por quê? Porque a gente vai estar sendo desigual com os outros profissionais que estão recebendo como complemento de salário. Foi simplesmente isso que aconteceu. Então, quer dizer, quando é pra mim, eu sou favorável, não estou pensando na igualdade. Mas quando é pro outro, aí está desigual. Então, assim, eu tenho critério, gente, para votar os meus projetos aqui na Câmara. Obrigada. Coloco o projeto substitutivo número 5 ao projeto de lei 59 em primeira votação. Os que forem contrários, que se manifestem. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Conta, senhor presidente. Está aprovado o projeto de lei substituído 5 por 6 votos a 2. Contrário.
Coloco o projeto substitutivo 5 ao projeto 59, em segunda e terceira discussão. Coloco o projeto substitutivo número 5 ao projeto 59, em segunda e terceira votação. Os que forem contrários, se manifestem. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Conta, senhor presidente. Está aprovado por 6 votos favoráveis e 2 contrários. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer legislativo 42. A relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, após analisar o projeto de lei substitutivo número 6, referente ao projeto de lei 60, observou os seguintes dados. As alterações fizeram necessárias após discussões e análise e procurou-se a melhor forma para a instituição do salário base do advogado do valor de R$ 6.152,14, correspondente à carga horária de 20 horas semanais. O impacto apresentado traz a quantidade de 3 advogados, sendo um na referência 1, valor de referência atual de R$ 4.229,99 e 2 na referência 7, valor de referência atual R$ 4.858,93, trazendo como proposta o valor de R$ 6.152,14 para uma referência 1 e 7, com impacto mensal de R$ 3.215,36, sendo que há possibilidade para o mesmo. As alterações na súmula do artigo 2º também deram suporte para a aprovação do referido projeto pela relatora, uma vez que não deixe distorções entre classes. Após analisado, a Comissão de Finanças e Orçamento deliberaram favoravelmente pelo projeto de lei substitutivo 0506, referente ao projeto de lei 60, e o encaminha para apreciação em plenário e consequente aprovação pelos novos edis. Israel Aparecido de Jesus, Luiz José de Mello e Leila Regina Pavese. Comissão de Justiça e Redação, projeto substitutivo número 6 ao projeto de lei 60. A relatora da Comissão de Justiça e Redação, após analisar o projeto de lei substitutivo referente ao projeto de lei 60, que versa sobre a alteração do salário base dos advogados do Executivo Municipal, observou: foram alterados a súmula e o artigo 2º que estabelecia a alteração ao anexo 2, o grupo ocupacional 1, profissional da Lei 789, para 20 horas semanais, o que facilita a aprovação por esta relatora, uma vez que vai de encontro com o aumento de outras categorias que também não foram para mudanças em tabelas. O projeto apresentado para alteração do salário dos advogados é de resultado de um ofício recebido da Ordem dos Advogados do Brasil, que analisou que o que vem sendo pago para o cargo de advogado pelo Executivo Municipal é inferior ao piso ético estabelecido pelo Conselho da Seccional através da Resolução 3 de 2022. Também foram feitas pesquisas por meio do Portal da Transparência pelas cidades vizinhas, identificando que fica abaixo das cidades pesquisadas. Sabemos que é ético que todos recebam dignamente, independente do serviço que realizam. Por isso é prudente que todos possam ter salários dignos e compatíveis com a função que exercem e que diante de exercerem no seu setor público municipal, o façam para o bem do povo, de forma que o município possa dar a melhor qualidade de resultados para a população, uma vez que é a mesma que paga os salários do meio por tributos. A solicitação da sessão extraordinária especial observou que o motivo se dá por estarmos no final do 6º período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal e após a verificação de que o ano de 2024 é um período eleitoral e que, de acordo com a Lei Federal 9.504, não poderá haver aumento de índice salarial, sendo somente corrigido o índice inflacionário. Quanto à constitucionalidade do projeto de lei, fundamenta-se pela Constituição Federal, que prevê a alteração da remuneração dos servidores públicos por meio de lei específica em seu artigo 37, inciso 10, que assim dispõe. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e os subsídios de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Assim, a relatora da Comissão de Justiça e Redação não vê impedimentos
para que haja alteração no salário base do advogado, uma vez que é de competência, de acordo com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que o município altere os vencimentos dos servidores públicos de acordo com a lei específica, como é o caso aqui, observados os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, essa relatora de parecer favorável encaminha-se o presente projeto substitutivo número 6, referente ao projeto de lei 60, para apreciação em plenário e consequente aprovação pelos nobres edis. Leila Regina Pavese, relatora. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 71. Considerando que o presente projeto de lei contempla apenas a categoria profissional em questão, não atingindo as demais categorias do quadro de servidores públicos do município de Sabaldi. Considerando o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que assim dispõe: a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Considerando que a categoria não possui piso salarial nacional fixado em lei. Considerando que o município não possui planos de cargos, carreiras e salários dos servidores públicos municipais. Considerando que o município não tem aplicado a Lei 14.434 de 2022, que estabelece o piso da enfermagem em sua integralidade, devido ao aumento no índice municipal, pagando a categoria de forma complementar, utilizando a Lei 792 de 2023. Considerando que o município não tem aplicado a Lei Federal número 11.738 de 2008, que fixa o piso do magistério devido à falta de índice municipal. Considerando que o projeto de lei número 16 de 2021 do Executivo foi reprovado por essa Casa de Leis em 2021 por motivos já mencionados neste parecer. Sendo assim, após estudo e análise do presente projeto de lei, entendemos que o mesmo prioriza a categoria em questão, não dando as mesmas condições às demais categorias, desconsiderando o princípio da impessoalidade. Sendo assim, indicamos ao Executivo que priorize o plano de cargos, carreiras e salários, bem como aplique as leis que ficam os pisos do magistério, enfermagem e engenheiros na sua integralidade. Pois observa-se que, apesar do demonstrativo do impacto financeiro e do índice municipal ser positivo para a fixação do valor remuneratório da categoria em questão, o município não alcançará as demais categorias nas suas necessidades remuneratórias. Sendo assim, o presidente e a secretária dessa comissão declaram contrários ao projeto de lei substitutivo número 6 do projeto de lei número 60. José Aparecido de Souza, presidente, e Quiliane Aguiar Luz, secretária. Projeto substitutivo número 6 ao projeto de lei 60. Dispõe sobre a alteração do salário básico do advogado do município de Sabaldi e da outras providências. Coloca o projeto substitutivo 06 ao projeto 60 em primeira discussão. Peço a palavra, presidente. Olá, vereadora Quiliane. Mais uma vez, ouvindo aí o nosso parecer, né? Às vezes assim as pessoas não podem falar, nossa, mas que contradição, né? Quem não estudou os 3 projetos como a gente estudou e não participou de tudo que a gente vem falando a respeito de remuneração dos servidores municipais, pode não estar entendendo esse posicionamento nesse momento meu. Então, no projeto 60, eu voto de forma contrária, sou contra o projeto 60, tá? O substitutivo, na verdade, 06 ao projeto 060 de 2023. Por quê? Eu voto contrário desse projeto, pessoal, porque não é instituição e nem fixação de piso salarial do advogado, porque quem faz isso não é o município, é o governo federal e a gente não tem piso para eles fixado de forma nacional. No entanto, eu reconheço que esses servidores precisam também arrumar o salário deles, porque encontra-se realmente defasado, igual tantas outras categorias que estão na mesma situação que eles, que ainda não têm seus pisos fixados em lei nacional. Eu terei o maior prazer em votar esse projeto o dia que o senhor executivo, qualquer que seja eles que esteja ali, faça um estudo, né, de todas as outras categorias que não têm piso fixado em lei e faça um estudo para que possa ser contemplada todas as outras categorias.
Então, votando hoje o piso, o aumento do advogado, eu vou estar dando um aumento na remuneração. Então, eu estou aumentando sem ter base numa lei. E o meu critério para votar os outros favoravelmente foi o critério de uma lei nacional. E eu espero que o prefeito, o executivo, faça o estudo que nós estamos brigando desde o início da gestão, que seja feito esse estudo, que seja visto quanto que ganha os profissionais na região. Ó, o assistente social me cobra, não tem piso fixado nacional. O psicólogo me cobra, o nutricionista me cobra, todos os profissionais que estão dentro da categoria de nível superior, que estão com seus salários defasados, me cobram. Então eu voto por critérios. Nada contra os advogados do município, nada mesmo, de coração. Gostaria muito de estar votando um piso deles fixado, nacional. Então, enquanto não for feito um estudo que atende proporcionalmente todas as outras categorias que não têm piso fixado, eu serei contrário nessa Casa de Leis, assim como eu já fui em 2021. Em 2021, o projeto veio junto do engenheiro. Na época, eu tinha vontade de votar o do engenheiro favorável. Eu votei por esse motivo. Por quê? Porque ele veio junto com o advogado, não teria como eu separar na hora de votar o projeto. Então, dessa vez, ele veio separado e, como eu disse para vocês, eu sigo dessa forma, com esses critérios para votar aumento de remuneração. Essas são as minhas palavras. Muito obrigada. Discussão. Posso falar, senhor presidente? Vereadora Sandra. Senhor presidente, pessoas que estão aqui, só quero dar uma resposta para a vereadora Keliane a respeito que ela disse que do piso salarial do enfermeiro eu votei a favor. Votei a favor pela categoria, porque a senhora sabe que eu não recebi um centavo de aumento com o piso salarial, porque o meu piso, após 25 anos de serviço, é maior do que o piso nacional. Então, eu não recebi nenhum centavo de aumento. E eu voto em qualquer categoria, de cabeça erguida. Eu não vou pensar na pessoa, no individual, eu vou avaliar sempre o coletivo, tá? Então, quero deixar bem claro e registrado essa Casa de Leis para que todos ouçam. Por quê? Pode pensar que eu votei só porque é para me beneficiar. Não tive benefício nenhum. E acredito até que outros profissionais não tiveram mais benefício por conta da minha condição de ser vereadora de oposição. Eu acho que não foi incluído na tabela por minha causa. E isso nós vamos lutar para reverter. Um dia nós vamos conseguir reverter tanto da enfermagem quanto de outras categorias. Então, quero deixar registrado e, a respeito desse projeto, justifico da mesma maneira que justifiquei os outros. Eu quero que seja feito conforme igualdade para todos, seguindo as orientações que foram dadas no ano passado, de acordo com todos os níveis, todos os servidores. Era isso que eu gostaria de estar aprovando hoje nessa Casa de Leis. Obrigada, senhor presidente. Pela discussão, a palavra ao presidente, ao vereador José. Nós estamos quase no fim, né? Cada um com sua ideologia, com certeza, com responsabilidade. A gente também, já foi relatado pela vereadora, nós trabalhamos juntos em cima do projeto. Não vou votar independente da atitude de qualquer pessoa, porque eu fui favorável ao outro projeto, senhor presidente, como no outros projetos eu fui contrário. E manifestei o voto dito pela secretária também, porque esse projeto ele ficou disperso ao presidente da comissão, assim, reunido com a relatora. Porque, na verdade, ele era um projeto 60, né, todos sabem disso, que ele veio como inconstitucional. Então, já houve muita dúvida. Então, houve a correria da mesa para refazer o projeto, que hoje seria o 60. E o 60 também é o mesmo caso da engenharia, né, para retirar essa progressão. Mas, mesmo assim, vocês ouviram a leitura que fala um pedacinho que às vezes é bom a gente observar. Que se diz assim, senhor presidente, posso ler só esse pedacinho? Que após essa constatação, realizou-se pesquisas através do portal de transparência cidades vizinhas ou próximas das vossas. Também identificou independente potencial de proximidade da remuneração, ao já mencionado piso fica em dispare. Outra dúvida que ocasionou a minha pessoa. Então foi feita uma pesquisa, né? Como que foi sentado com o advogado para entrar num acordo de salário, porque isso eu disse para o prefeito. Porque ele disse para mim assim, que os advogados tinham estipulado um valor.
E eu disse, manda para a Casa de Leis, porque para mim quem tem que estipular valores seria o Executivo. E a Casa é fazer a sua votação. Então eu fui avaliando o projeto, reavaliando, já foi falado pela vereadora Caliane, pela vereadora Alessandra, nessa parte por igualdade, né? Então mesmo tirando essa parte que foi tirada da engenharia, nessa questão do advogado, não é contra advogado nenhum, não é contra isso daí. Hoje eu relatei como presidente para secretário, para relator, como presidente, que eu vim na prefeitura hoje sim, vereadora Alessandra, em busca de uma tabela das classes que estão defasadas. Porque a gente sabe que nos últimos 8 meses a Câmara vem trabalhando em reajuste, em proposta, aprovação e reprovação. Mas eu não consegui. Porque, segundo a informação, com o 13º de pagamento de folha, porque eu queria apresentar para vocês e deixar gravado essa comparação de quanto funcionários tem, pelo Israel, que precisa da gente trabalhar nessa adequação. Mas, pela informação, ainda tem bastante. Ainda tem bastante. Eu não tenho um documento para provar, mas eu acredito que aí, depois do recesso, eu vou conseguir para a gente poder estar adequando isso daí. Então veio várias falhas aí no projeto, a gente veio estudando. Eu sei que o prefeito lutou por isso. Quero acreditar também que, se a gente é ético, os vereadores, assim como o engenheiro, quando reprovamos o projeto, continue desenvolvendo o seu papel, que com certeza que vai chegar o seu momento. Vai chegar a sua hora. Só que hoje, nessa casa, bem explicado também, já foi lido, como a vereadora disse, a secretária leu, eu voto a minha postura contrária. Não quero saber de quem é favorável, se defende seu voto, se vai ser aprovado ou não. É simplesmente o meu pensamento depois de 2 dias de estudo de urgência. Obrigado, senhor presidente. Vou deixar claro, esse projeto tem que ser 5 votos favoráveis. Se for 4 votos a 4 votos, o projeto é reprovado. Tá? Continua a discussão. Essa palavra, senhor presidente. Doutor André. Eu gostaria também de fazer um comentário bem rápido sobre esse projeto, mais ou menos na mesma linhagem do projeto da engenharia, porque considerando que vão ser 46% de ajuste somente para essa classe, no qual eu sou contra, porque está desrespeitando as demais classes, que também tem, como eu expliquei aqui, cada um tem a sua lei, tem o seu piso, conforme nós conversamos com o prefeito. Ele ia buscar todos os pisos para a gente colocar, não era nem aumento de salário, ele ia colocar todos os pisos, vereador, por isso que talvez só não entendeu. Era todos os pisos e colocar de forma correta, primeiro os de baixo, depois o do meio, depois os técnicos. É só um minuto. Aí não veio desta forma. E a questão da enfermagem, como a vereadora já explicou, excelente, que todos puderam entender, a lei da enfermagem não beneficiou, foram poucos que foram beneficiados pela lei da enfermagem, porque quase todos já estavam no piso, porque foi tirado da progressão. Então só aqueles que entraram mais novo no concurso, aqueles que ficaram mais velhos, continuou já ganhando a mesma questão, porque os que entraram novos foi bom, mas os que foram mais velhos, no caso a vereadora quis dizer, no caso porque eu tenho a minha esposa, que trabalha na enfermagem, eu acho que ela teve R$40, parece que eu não estou enganado, de aumento no salário dela, uns 40 e pouquinho reais. E naquele tempo era um tempo diferente, era um tempo que poderia ser planejado, vereador, lá atrás, não precisaria vir com regime de urgência. E eu escutei vários atos da nova vereadora cobrando o executivo nessa questão. Então, não é nem muito por essa questão. É a questão de igualdade, como a vereadora falou, contemplou minhas palavras aqui. Então, considerando que não houve a igualdade com os demais servidores, eu também, de forma que eu votei no outro, né? E daria sim, naquele tempo, daria sim para a nova vereadora fazer sim a emenda e desmembrar e votar. Daria até para votar metade do salário se quisesse. A gente não poderia aumentar, porque nós cuidamos do orçamento, nós só fiscalizamos. Mas daria para fazer a emenda diminuindo sim. Até inclusive, alguns aceitariam a emenda, mas até um engenheiro orgulhoso aqui, ele falou, eu voto tudo ou nada, e por isso foi reprovado o projeto. Então, eu acredito que vocês foram ainda até corajosos, né, porque era contra o projeto de engenheiro também, votaram favorável, foram até corajosos de votar aqui, dispor o voto de vocês contrário contra o nível de advogado, no qual eu também, né, de uma forma geral, dos servidores geral, não está respeitando
a tabela, não está respeitando o que a gente foi planejado com todos os vereadores, juntamente com o prefeito e algo externo. Então, eu voto não para esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Mais palavras, senhor presidente? Então, primeiramente, respondendo à vereadora Alessandra, em momento algum eu disse que foi votado favoravelmente esse projeto aqui por conta que a vereadora seria beneficiada. Eu só disse que nós votamos favoravelmente porque temos um piso nacional fixado em lei. Eu acredito que ela tenha votado favoravelmente por esse motivo. Eu, por exemplo, eu votei favoravelmente o piso da enfermagem não só porque é minha classe, eu votei porque ele é lei, ele é uma lei nacional. Então, por isso, eu também tenho que votar favoravelmente no engenheiro, se eu for seguir o mesmo critério que eu segui na enfermagem. Parece que a advogada fez uma colocação ali com não, isso. eu fui enxergar que a senhora está atrás. Então, e é dessa forma que eu voto, com esses critérios. Tá? Então, em momento algum, eu estou dizendo que os vereadores votaram lá atrás o piso da enfermagem porque obtiveram algum tipo de vantagem financeira, até porque a profissão tem o seu piso fixado e todos receberam um valor muito melhor do que ganhava com a fixação do piso. O que nos aconteceu é o seguinte, é que o nosso piso não foi aplicado na tabela de progressão. Então, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares que são mais antigos, que estão há mais tempo aqui, como a vereadora Alessandra, que é enfermeira, ela continuou recebendo basicamente o que ela já recebia, porque não está na tabela de progressão. É o que nós pedimos para que acontecesse com o do engenheiro também, porque já que a enfermagem não teve direito de pôr na progressão, o engenheiro também vai aguardar até ter índice para pôr o dele na progressão. É somente isso. Em momento nenhum eu digo que os vereadores votaram favoravelmente lá atrás no da enfermagem porque obtiveram algum tipo de vantagem financeira. Não é isso que eu quis dizer. Em relação aos meus áudios, eu sou muito transparente, porque tudo que eu tenho que falar, eu falo para qualquer pessoa que interessar. Eu não tenho segredinho, gente. Eu falo nos meus áudios, inclusive pode repassá-los, se assim achar necessário. Porque o que eu tiver que falar, eu falo para o prefeito, eu falo para o vice-prefeito, eu falo nessa casa de leis, eu falo nas minhas redes sociais, eu falo na minha família, eu falo no meu ambiente entre amigos, eu falo onde eu quiser. Eu não tenho nada a esconder, entendeu? Eu não cometo crimes para mim ter que me esconder, certo? E os meus posicionamentos, eles são sempre dessa forma aqui nessa Casa de Leis. Eu só estou defendendo o meu voto em todos os 3 projetos. Somente isso. Obrigada. Coloco o projeto substitutivo 6 ao projeto 60 em primeira votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Por contrário, que se manifeste. Está reprovado o projeto substitutivo 06. Coloco o projeto substitutivo 06 ao projeto 60 em segunda e terceira discussão. Coloco o projeto substitutivo 06 em segunda e terceira votação. Os que forem contrários se manifestem. Os que forem favoráveis que permaneçam como estão. Está reprovado o projeto. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 68. No âmbito da legalidade, o projeto de lei 010 do Legislativo visa alterar o artigo 1º da Lei 1597, que institui auxílio alimentação aos servidores ativos do Legislativo Municipal, de forma a cumprir o objetivo de dar suporte à alimentação do servidor e seus familiares. O auxílio alimentação de que trata este projeto de lei legislativo não tem natureza salarial, nem se incorporar à remuneração do servidor, bem como não será computado para efeito de cálculo de quaisquer vantagens funcionais e sobre ele não incidirão quaisquer atribuições trabalhistas, estatutárias, previdenciárias ou fiscais. A redação do projeto é clara, não deixando ambiguidades.
Diante do que foi exposto, a Comissão de Justiça e Redação é favorável à aprovação do projeto de lei número 10, encaminhando para apreciação em plenário e consequente aprovação pelos nobres edis. José Aparecido de Souza, presidente, Keliane Aguiar, secretária, Leila Regina Pavese, relatora. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer legislativo 40. A Câmara Municipal de Sabaldi, através de seu presidente, encaminhou para apreciação dessa comissão o projeto de lei número 10 do Legislativo, que visa reajustar o Vale Alimentação, alterando o artigo 1º da Lei 597 de 2019, sendo que as despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Considerando que o projeto de lei é viável, não ultrapassou limites não convencionais de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Comissão de Finanças e Orçamento delibera favoravelmente ao projeto de lei do Legislativo número 10, encaminha-se para apreciação pelo plenário e aprovação. Israel Aparecido Jesus, presidente, Luiz Onisete de Melo, secretário, Leila Regina Pavese, relatora. Projeto de lei número 10, altera o artigo 1º da Lei 597 de 2019, que dispõe sobre auxílio alimentação dos servidores públicos ativos da Câmara Municipal de Sabaldi. Coloco o projeto de lei do Legislativo 10/2023 em primeira discussão. Peço palavra, senhor Para presidente. falar a vereadora Leila. Bem, é preciso esclarecer que a Câmara ela trabalha com a sua própria legislação, a sua própria forma, né? E que, como já foi dito aqui, vocês, funcionários da Prefeitura, receberam a questão do abono, coisa que a Câmara não pode receber, porque a Câmara, quando chega no final do ano, ela devolve a sobra, e ela só vai ter valores a partir de fevereiro para poder começar a executar suas atividades. Então, os servidores da Câmara não recebem a questão do abono, não tem para eles, tá? Então, houve um reajuste na questão do vale alimentação, justamente devido a esta questão, tá? Obrigada, senhor presidente. Posso falar, senhor A presidente? vereadora Alessandra. Lembrando que esse projeto beneficia somente os servidores, que o vereador não recebe o vale alimentação, o vereador não recebe 13º e o vereador não pode fazer o reajuste de salário dele mesmo, que é contra a ética, contra o nosso estatuto. A gente, quando faz aumento de salário, a gente aumenta para outra legislatura, tá? Então, se, por exemplo, entra um projeto na Câmara para aumento de salário do vereador que está defasado, é a próxima legislatura, quem assumir em 2025, que vai receber esse aumento, a gente não recebe, ok? Obrigada, senhor presidente. Coloco o projeto de lei 10/2023 em primeira votação. Se forem contrários, se manifestem. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto do Legislativo 10. Coloco o projeto 10 em segunda e terceira discussão. Coloco o projeto 10 em segunda e terceira votação. Se forem contrários, se manifestem. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto em segunda e terceira votação. Eu vou abrir a terceira parte, mas só sobre o projeto 58, 59, 60 e o projeto 10. Só sobre o projeto. A gente está vendo aqui muitos saindo fora da nossa contexto da nossa reunião. A palavra está ali. As palavras, senhor presidente? A palavra é do André. Gostaria de pedir a palavra, senhor presidente. Houve aqui votos contrários, votos favoráveis, algum projeto aprovado. Tem um que foi reprovado. Gostaria que fossem os dois, por motivo que a gente mandava mensagem para o prefeito que ele vai ter que fazer do jeito que a Câmara propôs juntamente com ele. Mas não deu certo, veio um contrário, creio que ele viesse corrigir todos os isso, que também estão defasados. Mas, se eu feri algum vereador, quero até pedir desculpa. Na verdade, a palavra que eu usei foi para justificar o meu voto e também tentar convencer os novos vereadores a ideia de que os servidores estavam aí perdendo com essa questão. Então eu quero aqui já agradecer, presidente, a palavra cedida a mim, agradecer aos servidores, professores que estiveram presentes aí na sessão, dar um Feliz Natal a todos, se eu não encontrar mais, talvez a gente vai encontrar algum no jantar,
Aqueles que eu não encontrar, já quero desejar um Feliz Natal para vocês, um próspero ano novo, que Deus abençoe vocês e que o ano que vem nós estaremos aqui de novo para as próximas demandas, para o próximo trabalho. Obrigado, senhor presidente. Palavra do meu amigo sobre os projetos. Você da palavra, senhor presidente. Palavra do José. Então, pessoal, nós finalizamos aí o trabalho de hoje. E eu acredito que cada um a gente tem que respeitar os votos do projeto que foi apresentado praticamente dentro da semana. E eu quero, senhor presidente, agradecer a minha comissão, né, a vereadora Keliana, a vereadora Leila, as demais comissões, porque nós fizemos tudo isso em 2 dias. Também agradeço a secretária Jéssica, porque hoje a gente acredita que ela se viu nos 30 também. A gente quer fazer essa menção, a correria e o empenho que foi de cada um, a nossa jurídica também, que trabalhou em cima de todos os projetos. Eu acredito que amanhã esse projeto vai seguir ao gabinete, porque hoje nós finalizamos a primeira, a segunda e a terceira. Então a Câmara entendeu que todos os projetos eram de urgência. Se eu não me faz, né, vereadora Leila? Foi a Câmara que pediu para ser de urgência especial, ele estava vindo só de urgência. Então a gente, para não ter que às vezes antecipar o sábado, a gente corremos atrás e conseguimos hoje fazer a votação da maneira que vocês viram aí, né? Então eu acredito que trabalhamos com ética e responsabilidade e que o ano que vem juntos estamos preparados para resolver o problema do município de Samaúma. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra vereador Israel. Boa noite a todos os vereadores e vereadoras, funcionários dessa casa aqui que nos visita. Projetos importantíssimos, né? Estava ouvindo a forma dos novos discursar, né? Vivemos num país democrático, uns contra, outros a favor, mas respeitamos. E a minha opinião foi a favor de todos, porque eu sempre, desde quando veio o reajuste, a minha vontade é que viesse um montante, um pacote fechado. Mas como o vereador Aguinaldo sempre fala, até os novos vereadores sempre dizem, que sempre no começo. Alguém precisa começar, né, secretária Cláudia, para outros, quem sabe, num futuro muito próximo, dar sequência. E eu entendi nos meus votos, os 4 projetos que eu fui favorável. Não fui pressionado por ninguém, porque já entrei nessa casa aqui, já arrumei briga, já levei nome aí fora, porque só foi o único vereador que votou a favor de requerimento nessa casa, então eu sou independente, né? Mas essa é a minha forma de pensar, essa é a minha maneira. Prefeito não me pressiona, porque eu sou, quem me colocou aqui não foi prefeito, foi o povo que me colocou aqui. Eu respeito a opinião dele, às vezes sou até contrário a algum posicionamento dele, quantas vezes nessa casa tem cobrança, né? Mas eu quero, não fugir da pauta, senhor presidente, dizer que realmente os 4 votos favoráveis do vereador Israel é o voto do vereador Israel sem nenhuma pressão. Obrigado, senhor presidente, pela palavra que você disse. Uma livre palavra sobre os projetos. Peço a palavra, senhor presidente. Quero agradecer as comissões, tiveram muito trabalho, muito estudo, né, por conta desses dias. Quero dizer a vocês que respeito o servidor. Eu sinto muito a gente não conseguir, né, fazer aprovar uma lei que seja para todos os servidores. Sinto muito com isso. Justifiquei meu voto, espero que tenham entendido que não é nada pessoal. Reconheço muito o trabalho do engenheiro, reconheço o trabalho do advogado e reconheço o trabalho de todos os servidores e sei quanto é importante para poder movimentar e tocar a engrenagem que é a administração pública. A gente sabe que não é fácil, né? Todas as profissões terem seus intempéries e por isso que eu acredito que todos merecem. E peço ao senhor presidente que agradeço e parabéns por conduzir, né? Às vezes a gente altera os ânimos, mas a gente respeita o voto de cada um, né? A gente se respeita, a gente tem amizade, né? Um pelo outro, a gente se respeita e agradeço muito o dia de hoje, muito produtivo para todos nós. Obrigado. Eu, presidente da Câmara desse período de 2023, eu quero agradecer a cada vereador, a cada funcionário, né? A gente vê que as pessoas correm atrás, a gente acha interessante, a divergência sempre tem, até dentro da família da gente tem divergência, por que não na política não tem? Tem que ter divergência sim, tem que ter argumento. Se não tivesse argumento, não teria graça a vida, tem que ter. E outra coisa, eu quero ver Feliz Natal, no próximo 2024, aos nossos mestres, né? Os mestres que nos ensinam o caminho, né? O caminho da vida, né? Aquele que nos pega na mão quando a gente é criança e ó, isso não pode e aquilo não pode. E a gente começa a aprender. Eu me lembro, como se fosse hoje, a escola Neida, a primeira professora minha foi a dona Neide, ela me ensinou, não sei, tem meus erros, né? Mas o
caminho ele é mostrado. Quando é mostrado o caminho para você, você erra, você sabe voltar, você viu que você errou. Então eu quero desejar a vocês um Feliz Natal, né? E muito 2024. A única coisa que eu peço é saúde. O resto nós trabalhamos e conseguimos. Em nome de Deus, declaro essa sessão, convocando a todos para a sessão ordinária no dia 6/2 de 2024, em horário regimental. Em nome de Deus, declaro